Game of Thrones é uma das séries mais grandiosas de todos os tempos, cheia de batalhas épicas, intrigas políticas e reviravoltas que marcaram a história da TV. Cada episódio era uma mistura de tensão, estratégia e consequências. O que parecia uma simples conversa podia virar uma guerra, e uma escolha errada podia mudar o destino de reinos inteiros. Mas o que realmente fez essa série ser tão marcante foram as jornadas dos personagens. Exatamente, Ricardo. Cada um deles passou por transformações absurdas, algumas inspiradoras e outras completamente trágicas. No vídeo de hoje a gente vai relembrar as melhores jornadas dessa série, aquelas que começaram do nada e terminaram de forma épica, ou as que mostraram como o poder e a dor podem transformar completamente uma pessoa. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, o Jon Snow é um dos personagens que possui uma das jornadas mais transformadoras da série. Desde o início, ele nunca pertenceu a lugar nenhum, era o bastardo de Winterfell, nem totalmente Stark, nem aceito por nenhuma casa. Aquele que ficava ali no canto, na sombra, mas sempre tentando provar o seu valor. E isso é muito forte na trajetória dele, porque é exatamente esse sentimento de não pertencimento que o faz ir pra muralha. E lá, mano, ele não vai em busca de glória nem nada do tipo, mas sim algo que dê sentido à sua própria existência, alguma coisa que dê sentido pra vida dele. Só que quando chega na muralha, a realidade é bem diferente. No frio e no caos, ele descobre que o mundo é um lugar injusto e cruel, mas ao mesmo tempo é nesse ambiente que ele aprende a lutar, a perder e principalmente a liderar. A realização de seu juramento, baseado em lealdade, dedicação e renúncia, marca o fim de sua vida anterior de recruta e o início de sua jornada como membro oficial da Patrulha da Noite. Com o passar do tempo, ele vai amadurecendo, de um garoto ingênuo a guerreiro e depois Lorde Comandante, aprendendo também que a verdadeira liderança não vem do desejo por poder, e sim da necessidade de proteger. Quando ele decide se aliar aos selvagens, que até então eram os inimigos jurados da patrulha, para muitos isso soa como uma traição. Resultado, ele acaba sendo morto da pior maneira possível, apunhalado pelos próprios irmãos de juramento, os mesmos caras com quem ele dividia o pão. Só que, obviamente, a sua história não acaba ali. Contra todas as expectativas, ele retorna à vida, porém, não o mesmo. Seu renascimento não é uma volta gloriosa, é marcada por dúvidas, cansaço e principalmente mudança. Ele ganha sabedoria, cicatrizes e passa a enxergar o mundo através de uma perspectiva mais amarga e consciente. Além disso, a sua morte, de certa forma, tecnicamente cumpre o juramento, o que o liberta das obrigações que o prendiam à muralha e o permite que ele siga um novo caminho. E aí vem o auge, né? A Guerra dos Bastardos. Essa batalha é simplesmente o ápice do personagem. É o momento em que o bastardo rejeitado vira símbolo de coragem e esperança no norte. Ele enfrenta Ramsay, reúne casas, recupera Winterfell. Tudo isso não por poder, e sim por ser o certo a se fazer. Só que no fim de sua jornada, ele termina exilado. É um desfecho melancólico, mas coerente, porque ele nunca quis ser rei ou sequer governar. Mesmo com todo o respeito e confiança que conquistou, a jornada dele nunca foi sobre poder e ambições, e sim sobre proteger, livre, mas sem coroa, sem amor e sem glória. E é aí que a história dele fecha um ciclo perfeito. Ele volta pra onde tudo começou, pra além da muralha, só que agora em paz, sem precisar provar nada pra ninguém. Jon Snow não termina como um rei, termina como aquilo que sempre foi, um guardião. Para continuar a lista, não podíamos deixar de falar de um dos personagens favoritos de muita gente, Tyrion Lannister. Tyrion é um personagem que nasce em berço de ouro, no lugar certo, porém, por ser um anão, não é aceito por ninguém. Mesmo sendo um Lannister, ele cresce sendo desprezado pela própria família, chamado de meio-homem, aberração, tratado como piada. Só que ao invés de se render a isso, ele aprende a usar sua inteligência como sua verdadeira arma. Tyrion percebe cedo que não pode competir com força física ou prestígio familiar, então passa a utilizar suas estratégias e sua incrível capacidade de manipulação e influência ao seu favor. E isso é muito forte no arco dele, porque Tyrion sobrevive em um mundo onde seria facilmente esmagado por ser mais esperto do que os outros. No começo, a gente vê ele tentando viver a vida no limite, bebendo, fazendo piada, fingindo que nada o atinge, mas por trás dessa fachada existe alguém que só queria ser reconhecido pelo que é e não pelo que o mundo diz que ele é.
E aí vem a virada, ele vira a mão do rei, salva King's Landing da batalha de Blackwater e prova que é mais capaz que todos os que sempre o subestimaram. Mas é claro que em Westeros ser inteligente tem um preço. Quanto mais ele brilha, mais atrai ódio. Ele é acusado injustamente, traído pelo pai, pela irmã, pelo próprio nome que carrega. O julgamento dele é um dos momentos mais intensos da série. Ali não é só um homem se defendendo, é toda uma vida gritando por justiça. E mesmo assim ele sai destruído, mata o pai e precisa fugir. Só que cara, essa queda não quebra Tyrion e sim transforma ele. Do homem que só queria reconhecimento, nasce alguém que entende o peso do poder e da responsabilidade. Ele se torna conselheiro de Daenerys, luta por um mundo mais justo, mas mesmo assim erra, sofre, é desacreditado de novo. Tyrion não é um herói e tá longe disso. Ele é alguém que carrega culpa, inteligência e esperança ao mesmo tempo. No final ele sobrevive e isso diz muito, porque no mundo em que a força e a violência parecem valer mais do que qualquer palavra, ele vence sendo o mais improvável de todos. Tyrion começa sendo piada e termina decidindo o futuro dos Sete Reinos. Se tem um personagem que se transforma completamente durante as temporadas, esse personagem é o Jaime. No começo da série, ele é aquele cara que você simplesmente odeia, arrogante e confiante demais, com uma atitude que mistura desdém e provocação. Ele empurra uma criança da janela, é conhecido como regicida. Basicamente, todo mundo fala mal dele e, sinceramente, a gente também. Mas o interessante de sua jornada é justamente isso. Jaime começa como um antagonista clássico, um personagem que faz a gente torcer imediatamente contra ele. Porém, aos poucos, Jaime vai revelando camadas que ninguém imaginava que existiam. Ele carrega vulnerabilidade e, conforme as temporadas, também vai demonstrando momentos de lealdade, coragem e empatia que desafiam sua fama inicial de vilão. Isso cria um conflito interno muito forte, porque ele sempre sonhou em ser um cavaleiro honrado, mas o mundo só enxergava um monstro. Só que aí vem o ponto de virada. Quando conhece Brienne, ela enxerga nele algo que nem ele mais via, e quando ele perde a mão, que era praticamente a identidade dele, Jaime é obrigado a se reconstruir, a entender quem ele é de verdade e além da espada. E é isso que torna o arco dele tão humano. Diferente de muitos personagens, Jaime realmente tenta mudar. Ele luta, se redime, ajuda Brienne, age com coragem e honra quando ninguém espera. Mas ao mesmo tempo, ele também nunca consegue se libertar completamente das correntes que o prendem a Cersei. O relacionamento com ela molda grande parte de sua trajetória. Jaime faz atrocidades por amor, vive na sombra dela, mesmo quando isso vai contra tudo que ele acredita. E esse é o detalhe mais doloroso e realista da sua jornada. Mesmo depois de evoluir tanto, no fim ele volta pra ela, porque por mais que ele tenha tentado ser outra pessoa, aquele amor doentio sempre foi parte dele. Esse seu fim divide opiniões, tem gente que odeia esse final, tem gente que entende, mas é isso que torna a história dele tão marcante. Jaime não é herói nem vilão, é alguém cheio de contradições que carrega honra e vergonha ao mesmo tempo. Ele começa sendo símbolo de arrogância e termina como um homem quebrado. É exatamente essa dualidade que faz dele um dos personagens mais complexos e fascinantes. Cersei Lannister possui uma das jornadas mais impressionantes de toda a série. No começo, cara, ela é mais uma figura de bastidores, sabe? Sempre ali, na sombra de Robert, Tywin e Joffrey, controlando as coisas pelas bordas. A força dela não tá em batalha nem em exércitos, mas na capacidade de manipular, planejar e sobreviver. Cersei entende que ninguém vai simplesmente entregar o poder a ela, então aprende a conquistá-lo de outras formas. O mais interessante é que essa ascensão acontece de forma bem lenta, quase silenciosa. Enquanto outros personagens têm arcos explosivos, o dela é de pura construção, passo a passo. A cada rei que morre, a cada figura de autoridade que cai, a presença dela cresce junto, e quando ela finalmente se torna rainha de fato, não é só um título. É como se todo o poder que Cersei sempre acreditou merecer finalmente estivesse nas mãos dela. O jeito que ela muda visualmente, emocionalmente e até na postura nessa fase mostra isso perfeitamente. Aquela mulher que um dia viveu a sombra, agora é a própria sombra que passa a engolir tudo que vem pelo caminho. Mas o que deixa a jornada da Cersei tão marcante é o caminho que ela percorre até chegar lá. Ela passa por uma das cenas mais pesadas de toda a série, a caminhada da vergonha. Aquilo é o fundo do poço, o momento em que ela é humilhada na frente de todo mundo.
mundo, despida de poder, de orgulho, de tudo. Só que em vez de quebrar, ela sai ainda mais perigosa. Quando explode o septo, a mensagem é clara, não é só uma vingança, é a sua ascensão. A partir dali, ela assume uma postura quase tirânica, fria e calculista. Só que, como sabemos, esse poder tem um preço. No auge, ela está completamente sozinha, sem Tywin, sem os filhos, sem Jaime ao lado. Ela conquista tudo, mas perde tudo no processo. E é isso que torna o final dela tão simbólico. Cersei morre cercada pelas pedras da Fortaleza Vermelha, o mesmo castelo que representava seu poder. A construção dela é tão forte que até no fim, mesmo sendo vilã, a gente entende a humanidade por trás. Ela foi movida por ambição, claro, mas também por amor, medo e proteção. Cersei não termina apenas como a vilã odiada, mas termina como uma mulher que amou, temeu e lutou até o fim. Em relação à jornada, uma das personagens que não poderiam ficar de fora dessa lista é a Daenerys. No começo da série, ela é praticamente uma prisioneira, vendida pelo irmão, usada como moeda de troca, sem voz, sem poder, sem nada. Diferente de outros personagens que já começaram poderosos ou com algum tipo de influência, Daenerys constrói tudo do zero. Cada passo dela rumo ao poder vem acompanhado de dor, perda e superação. A garota que no início mal conseguia se impor, se torna, aos poucos, uma líder que arrasta multidões com a própria presença. Não é apenas uma ascensão política, é uma ascensão simbólica. Ela vira lenda, um mito, um nome que carrega esperança por onde passa. Em Essos, ela liberta escravos, enfrenta ditadores e quebra correntes, ganhando a lealdade de quem vê nela mais que uma rainha, mas sim uma salvadora. Daenerys não se torna apenas uma personagem poderosa, ela é uma força que muda o rumo do mundo ao redor dela. Daenerys não é só uma heroína clássica que luta pelo bem, ela é uma figura complexa moldada tanto pela esperança quanto pelo fogo. No começo, ela combate tiranos, mas no fim, ironicamente, ela se torna um deles. E embora essa virada final aconteça de forma rápida e muita gente tenha se frustrado, isso não apaga o caminho construído até ali, porque ver Daenerys sair de uma jovem frágil até se tornar a mãe dos dragões e libertadora de cidades inteiras foi algo grandioso. Mas quando chega ao Westeros, ela não encontra o mesmo amor e devoção que recebeu em Essos, e essa rejeição quebra algo dentro dela. O mesmo fogo que libertava começa a destruir. Os dragões, antes símbolos de renascimento, viram instrumentos de vingança e poder. E é aí que o mito da libertadora se mistura com a imagem de uma conquistadora impiedosa. Mesmo que no fim ela acabe sendo consumida pelo próprio poder, a jornada de Daenerys foi provavelmente a mais intensa, marcante e trágica de toda a série. Mas e pra você, faltou algum outro personagem que a gente não colocou na lista? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo e também de hypar. Ricardo, e lembrando também que a gente tem uma playlist de Game of Thrones aqui no canal, então dá uma olhadinha aí, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!